Pois, gente, em todo o país estão acontecendo carreatas para pedir fora Bolsonaro, vacina já e também a volta do auxílio emergencial. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu queria também lembrar vocês que eu vou participar de uma live, né, de programação ao vivo no canal do Flávio Ricardo Vassolé e nós vamos falar sobre tática de como enfrentar a invasão neoliberal, que inclusive é um dos temas de uma das aulas do curso. O link para o curso está no comentário fixado. E eu peço a vocês que, caso você não possa se inscrever no curso, falta de dinheiro, falta de tempo, que você pelo menos tente convencer uma única pessoa a fazer o curso e coloque o nome dessa pessoa nos comentários dizendo: eu, inscrito no canal Nova Máquina do Tempo, convenci, e aí o nome da pessoa, que isso já ajudaria bastante a gente aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês nesse momento. Peço que você tente convencer apenas uma pessoa a fazer o curso para a gente conseguir formar uma turma ainda maior. Já temos um número de inscritos aí para formar uma turma, mas eu gostaria de ter uma turma ainda maior e conto com a ajuda de vocês. Bem, em várias cidades, né, os protestos mobilizados por movimentos sociais e partidos políticos foram às ruas para mostrar a rejeição ao presidente e ainda pedir a volta do auxílio emergencial. Aqui vão ter imagens, né? Elas foram organizadas por movimentos sociais como a Frente Brasil Sem Medo, a Central dos Movimentos Populares e partidos políticos. Foram pensadas dessa forma como uma maneira de mostrar a insatisfação popular com o governo Jair Bolsonaro, com menos risco de disseminar o novo coronavírus. Claro, as pessoas dentro dos carros, né, não estão produzindo aglomeração, que estão entrando em contato, né? Entre hoje e amanhã, os atos somam mais de 70 cidades em todo o país, né? O Brasil vive o pior momento da pandemia, a situação se agrava com a variante brasileira, a P1, que é a mais transmissível, né? Além de pedir o impeachment de Bolsonaro, as carreatas também pediam vacina para todos os brasileiros e a volta do auxílio emergencial. A principal carreata da cidade de São Paulo teve concentração na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste da capital paulista, assim como as demais. Ela se dirigiu à Avenida Paulista, percorrendo as ruas do centro, com mais de 200 veículos, né? Eu vou mostrar algumas imagens aqui, né? Vocês estão vendo aqui. E aí algumas pessoas dando declarações sobre as carreatas, né? É a voz das ruas contra esse governo de exclusão, de desemprego e da fome. Não vamos sair das ruas até que essa política que privilegia os ricos e que joga milhões de pessoas na pobreza chegue ao fim, afirma Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares. Em Guarulhos, o deputado federal Alencar Braga mostrou a organização do movimento e escreveu: carreata fora Bolsonaro e vacina já em Guarulhos segue firme, denunciando o governo genocida de Bolsonaro e seus milicos incompetentes que agora querem afundar a Petrobras depois de afundar o país. Se referindo à indicação de militares para administrar a Petrobras. Né? Aqui o deputado Alencar, aqui imagens, né, das manifestações. Né? Aí tem o deputado Renato Simões, que publicou imagens da concentração do movimento em Campinas, né? Olha só. Outra cidade do interior paulista que realizou o movimento pela manhã foi Sorocaba, onde a CUT registrou o movimento. Aqui imagens da CUT, aqui muitos carros, aqui vocês podem ver, né? Muito vermelho também. A CUT São Paulo e sindicatos também estão presentes na carreata em Sorocaba, pelo Fora Bolsonaro, pela volta do auxílio emergencial e pela vacinação para todos e todos. Aqui imagens, né? E pois é, Guilherme Boulos já disse que isso daí se trata de um ensaio, não é? Para manifestações maiores. E nós vamos ver realmente cada vez mais um reforço de manifestações para buscar essas medidas, né? Para a gente ter, para a gente realmente ter o enfrentamento da pandemia em várias frentes. Nesse momento, e eu tenho insistido muito nisso, por isso que eu criei um abaixo assinado, o link para o abaixo assinado está no comentário fixado, Renda Solidária Já, nós já estamos chegando ali a 2.000 assinaturas. A esquerda precisa lutar por ganhos concretos, materiais para a população. A estratégia do Renda Solidária Já é justamente nesse sentido, né? Por isso que eu criei esse abaixo assinado. Para pressionar os políticos dos partidos de esquerda a implementarem medidas de renda solidária nesse momento para poder ajudar a população mais pobre que está sofrendo não apenas com a pandemia, que já é muito grave, mas sofrendo também com o desemprego, com a fome, com uma situação
de carências gigantescas que a população está sofrendo. Por isso, defender a vacinação e defender o auxílio emergencial e defender o Fora Bolsonaro é uma tríade, né? Um conjunto de reivindicações absolutamente legítimas, né? O Fora Bolsonaro, nesse momento, é mais uma estratégia política de galvanização de forças do que algo que as pessoas acreditam que, de fato, vai se materializar. Aliás, o Marcelo Freixo, em entrevista, disse exatamente isso, que o Fora Bolsonaro, nesse momento, tem muito mais uma dimensão galvanizadora de energias e de forças. Porque a gente sabe que com Arthur Lira lá, a probabilidade nesse momento é muito baixa. Não é totalmente descartável, porque o Centrão, a gente sabe, pode descartar o Bolsonaro a qualquer momento se não servir aos seus interesses. Porque o Centrão não tem uma ideologia política a não ser aquela de lucrar e de ganhar e de fisiologismo permanente. Portanto, se o Bolsonaro em algum momento deixar de ser interessante, eles podem descartar o Bolsonaro. Nesse momento, o Bolsonaro é muito útil aos objetivos do Centrão e por isso o Centrão vai continuar apoiando o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que sempre disse que era contra o Centrão, que era contra a política tradicional, ele que foi deputado por mais de 28 anos, né? E se refez aí como um não político, que mostra a tragédia do jornalismo brasileiro político e como o jornalismo brasileiro foi capaz de permitir que essa narrativa, a narrativa de Bolsonaro não político, foi uma narrativa que funcionasse. Mostra uma falência muito grande do jornalismo político brasileiro. As manifestações fazem a reivindicação justa e necessária por um cronograma e pela aplicação das vacinas no território brasileiro, algo fundamental para a gente superar a pandemia. A pandemia, nós precisamos ter uma velocidade de vacinação maior e vacinação em larga escala, o mais rápido que for possível, para a vacinação funcionar, porque a vacinação ela não resolve o problema apenas do ponto de vista individual. Não é nem especialmente individual que a vacinação resolve. Claro que a gente deve priorizar as pessoas mais em risco para protegê-las. Os idosos e os profissionais de saúde, por isso, são prioridade. Mas a vacinação ela precisa ser em alta velocidade e tentar se vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível, porque ela tem um efeito coletivo. Ela faz a população como um todo ficar protegida e não deixa o vírus ter para onde correr. E aí a gente diminui a capacidade transmissiva do vírus. Com a população muito vacinada, o vírus reduz a sua capacidade transmissiva e aí reduz a sua presença dentro da população. Por isso que a vacinação é muito importante e ela precisa ser em grande parte da população o mais rápido possível, né? Então, só para deixar claro, o Fora Bolsonaro tem um aspecto político galvanizador. O auxílio emergencial ataca uma necessidade material que existe e que precisa ser enfrentada. E eu defendi o Renda Solidária Já, inclusive para a gente facilitar que um programa ampliado pelos prefeitos e pelos governadores da esquerda, se difundindo com o nome proposto pela esquerda, poderia ter um impacto não só material, que é fundamental, humanitário, mas também ter um impacto eleitoral, para ser algo que a esquerda pode se apropriar como dela. E evitar que o Bolsonaro capture essa noção do auxílio emergencial para a sua própria popularidade. Essa é uma estratégia que eu defendi desde o início. Eu até entendo a luta pelo auxílio emergencial, mas o campo progressista precisa ter muito claro que se isso um dia voltar, eles precisam reivindicar com todas as forças, que foram eles que defenderam isso, e não Bolsonaro, que foi ele que cortou. Porque senão, você corre o risco do Bolsonaro absorver os louros, né, os benefícios políticos e eleitorais do auxílio emergencial. Esse é um aspecto estratégico muito importante que eu venho tocando aqui no canal há bastante tempo e espero que ele tenha ficado claro. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e conto com a presença de vocês na minha live no canal do Flávio Ricardo Vassolé às 18 horas, às 6 horas da noite desse domingo, não é? Um abração e até lá. Tchau, tchau, gente.